Fala, contadoras e contadores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver uma aula completa sobre o CPC 36, Demonstrações Consolidadas. Esse CPC é muito importante e, apesar de parecer difícil, é extremamente simples. Então fica até o final porque nós vamos ver a teoria e ao final vamos responder a questão mais difícil da prova do Exame de Suficiência 2021.1. Sim, essa questão difícil foi do CPC 36. E aqui vocês vão ver que de difícil ela não tem nada. E antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no Exame de Suficiência quanto CNAE e CNPC. Peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma aula, nenhum material meu que está ajudando muitas pessoas a serem aprovadas nos seus exames do Conselho Federal de Contabilidade. Também deixa seu like, comenta aqui, deixa no comentário o que você achou dessa aula e qual assunto que você tem mais dificuldade, porque eu vou dar essa aula para você. Também peço que você me siga aqui no Instagram, @CFCAcademyBR. Lá eu posto conteúdo diferente, interajo mais com vocês, respondo as caixinhas e tiro dúvidas das questões. E caso você não conheça ainda, o CFC Academy tem uma área de membros premium, onde você vai se cadastrar lá, o cadastro é grátis, pode ficar tranquilo, vai se cadastrar e vai ter acesso a mais de 10 mil questões, vai ter acesso a simulados, resumos, as minhas respostas, os meus comentários nas questões, e isso vai alavancar a sua chance de ser aprovado no exame de suficiência. Nós aqui no CFC Academy já temos uma alta taxa de aprovação só dos alunos que praticaram questões e foram para a prova. Todos eles me retornam falando: Felipe, muito obrigado, seu sistema ajudou bastante a minha aprovação. Então faça o mesmo, garanta a sua aprovação, se inscreve, o link está no comentário fixado na parte de comentários e na descrição do vídeo. Vá lá que você não vai se arrepender, vai te ajudar bastante. Assim, pessoal, também ia me esquecendo, aqui em cima tem aqui a playlist do nosso curso grátis para o Exame de Suficiência. Lá tá recheado de aulas, então caso você não queira gastar com nenhum curso tal, só clicar aqui que tem aula pra caramba lá. Então clica e assiste todas, porque essas aulas aqui vão te mostrar tudo o que você precisa de cada CPC para ser aprovado no Exame de Suficiência. Somando essas aulas grátis com a área de membros premium do CFC Academy, a sua aprovação está cada vez mais perto. Então vamos lá para a aula. Bom, vamos começar nossa aula com um aviso. Esse assunto é um dos assuntos que, na minha opinião, vai ser cobrado com mais frequência, tanto no Exame de Suficiência, quanto no CNAE, quanto no CNPC e quanto em concursos. É um assunto muito importante e simples, mas eu peço atenção a você que estude, que leia essa aula com atenção e que resolva questões, beleza? Então vamos lá continuar nossa aula. O primeiro ponto que você precisa saber é o que é consolidação das demonstrações contábeis. Consolidação das demonstrações contábeis nada mais é do que apresentar demonstrações de duas ou mais empresas de forma agregada, como se fosse apenas uma única empresa. Vamos dar o exemplo aqui de um casal recém-casado. O marido tem um salário de 10 mil reais e a esposa um salário de 20 mil reais. Ela é muito mais inteligente que ele e tem um salário maior. Juntos, a renda familiar é de 30 mil reais. Esses 30 mil reais é a receita consolidada da família. Dessa mesma forma, trazendo para o exemplo dos negócios, nós temos uma empresa controladora que adquiriu participações em uma controlada, ela precisa apresentar as suas demonstrações consolidadas. Então ela vai somar todos os ativos, passivos, receitas e despesas da controlada nas suas demonstrações contábeis. E assim ela vai gerar uma demonstração consolidada. Quem deve fazer a consolidação? Quem está obrigado? Bom, pela regra é sempre a controladora. Existem exceções e eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo que vai te levar para o material que explica detalhadamente quais são essas exceções. Não costuma cair muito na prova, mas caso você queira aprender, o link está aqui na descrição. E o que é controle, que a gente fala tanto aqui? Bom, a definição de controle, de acordo com o CPC 36, ela, para ser cumprida, tem que atender 3 requisitos. Uma empresa tem controle sobre a outra quando, primeiro, ela tem um poder sobre a investida, ou seja, ela tem a capacidade de dirigir atividades relevantes da investida. Segundo ponto, se a controladora possui retornos variáveis decorrente do investimento com a investida. E o terceiro, se a controladora possui capacidade de utilizar o seu poder sobre a investida para afetar o valor dos seus retornos. É a capacidade de tomar decisão. Atendendo esses 3 critérios, uma empresa tem o controle sobre a outra. Geralmente isso acontece quando uma empresa tem 50% mais 1 do capital da controlada. Antes de entrarmos na parte do cálculo da consolidação, nós temos que ver alguns detalhes.
Para ser feita a consolidação, ambas as empresas devem utilizar a mesma política contábil, ou seja, devem ter o mesmo método de depreciação, o mesmo método de valoração de estoques, e caso seja diferente o método da controlada com o da controladora, deve ser ajustado para o método da controladora, que é quem está consolidando as demonstrações contábeis. Nós temos também um conceito bem importante, que é a participação dos não controladores. No capital social de uma empresa controlada, existe o capital social que é de propriedade do controlador e o capital social que é de propriedade de outros acionistas. Pode ser acionista da bolsa, pode ser um outro acionista, família da dona da empresa, enfim. Esse capital de outros acionistas deve ser evidenciado de forma separada no patrimônio líquido. Nós vamos ver isso com mais detalhes no exemplo final do vídeo. Nós vamos responder uma questão completa e bem difícil, mas vocês vão ver que a questão não é tão difícil quanto parece. E agora chegamos à parte que vocês estavam esperando. Como fazer a consolidação na prática? Nossa, é muito difícil, Felipe? Não, não é difícil. Você precisa de apenas 3 passos simples. Eu recomendaria que você desse pausa nesse vídeo agora, tirasse print dessa tela, anotasse no seu caderno esses 3 passos. O primeiro passo é somar todos os saldos das contas. Ativo com ativo, passivo com passivo, receita com receita, despesa com despesa. O segundo passo é excluir as participações da controladora na controlada e vice-versa. Vocês vão entender melhor isso com um exemplo. E o terceiro e último passo é excluir transações entre controladora e controlada. Transações de compra, venda e lucro não realizado. Eu marquei lucro realizado em vermelho porque já já nós vamos ver o que é isso aí. Para ficar mais simples de entender como é que faz a consolidação de uma demonstração contábil, vamos utilizar esse exemplo aqui que veio da prova do exame do CFC 2021.1. Nós temos aqui o balanço da empresa Ampla e da empresa Siga. E a questão nos pede para informar qual o valor do ativo não circulante consolidado. Vamos lá para os dados da questão. O ativo não circulante da empresa Ampla é 109 mil. O ativo não circulante da empresa Siga é 90 mil. Como eu falei no primeiro passo, nós temos que somar os itens iguais, certo? Então vamos somar o ativo não circulante da Ampla com a Siga para encontrar o consolidado. Nós temos um total de 199 mil, mas esse daí está errado. Por quê? Porque dentro do ativo não circulante da empresa Ampla, nós temos a conta participação em controlada, no valor de 54 mil. E como eu falei no segundo passo, nós temos que excluir esse valor na nossa consolidação. Então, excluindo os 54 mil reais, nós ficamos com ativo não circulante consolidado de 145 mil reais. Essa foi a parte teórica do CPC 36. Vamos agora responder uma questão incrível que vai fazer você aprender e não mais esquecer esse assunto, certo? Vamos lá agora para o PowerPoint, onde eu vou apresentar e resolver com vocês a questão mais difícil e mais importante do CPC 36 para exame de suficiência, CNAE, CNPC e concursos públicos. Vamos lá. Então, bora lá, pessoal, para a nossa questão aqui do CPC 36. Essa questão ela foi do exame de suficiência 2021.1. Na minha opinião, é uma das questões mais completas sobre o tema e foi uma das mais difíceis do exame. Nós vamos resolver aqui para vocês verem que apesar de parecer grande, né, que de ser uma questão grande, vocês vão ver que são 2 páginas aqui a questão, mas é uma questão bem simples de ser resolvida. E essa tela aqui é a tela do CFC Academy. Caso você não seja inscrito, caso você ainda não tenha acessado a plataforma, tenha se cadastrado, eu recomendo que você vá lá se cadastre fortemente. Por quê? Vocês vão ver aqui que toda a aula que nós vimos vai ser resumida a essa questão e vocês vão ver como vocês vão aprender. Resolver questões é a forma mais efetiva para fixar o aprendizado. É por isso que eu recomendo fortemente que você se cadastre lá no CFC Academy e resolva o máximo de questões. Lá nós temos mais de 10 mil questões, vários simulados, enfim, vão lá conferir. Mas só depois de resolver essa questão aqui comigo, beleza? Então vamos lá começar essa questão aqui que vocês vão fixar tudo o que vocês aprenderam nessa aula. A Rodoviária SA é uma companhia de capital aberto que detém 55% da participação da empresa A e 25% na participação da empresa B. Os seguintes balanços individuais foram apresentados por essas 3 entidades no encerramento de 2020. Foto abaixo. Considerando as informações apresentadas, a NBCTA 36, a NBCTG 18, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o valor do ativo e o valor do patrimônio líquido a serem apresentados no balanço patrimonial consolidado da Rodoviária SA.
Bom, a gente viu na aula o quê? Que a gente vai consolidar o patrimônio da controladora com o da controlada, certo? Nós vamos somar os dois. Primeiro, nós temos que identificar quem que é controlada e quem que é controladora. Logo aqui no texto, nós já vimos quem é a controladora e quem que é controlada e quem não é nada. A Rodoviária SA possui 55% de participação na empresa A. Se ela tem mais de 50%, então ela controla outra entidade. Então a Rodoviária SA controla a empresa A. E a Rodoviária SA só tem 25% de participação na empresa B. Ou seja, a empresa B ela não é controlada da Rodoviária SA. Então a empresa B já está fora do nosso jogo aqui. Ela não aparece. Beleza? Então nós já fizemos a primeira parte, identificar quem é controladora e quem é controlada. Vamos aqui para a segunda parte da questão, ver o texto. Nós temos aqui outras informações. Em dezembro de 2020, a empresa A efetuou vendas de seus estoques de mercadorias para a Rodoviária SA. Ou seja, houve uma transação entre controladora e controlada, no valor de R$ 80 mil. E foi uma venda a prazo. Na controlada, eu tenho contas a receber e na controladora, eu tenho contas a pagar. Vamos para o segundo item. Em 2020, a empresa B também efetuou vendas de seus estoques de mercadorias para a Rodoviária SA. Sabe-se que essas vendas foram à vista e a Rodoviária SA pagou R$ 90 mil por estes estoques adquiridos. Nós já vimos que a empresa B é apenas coligada, ela não entra aqui na nossa conta, não entra na nossa questão, porque ela não vai ser consolidada, aqui é um terceiro, então cai fora. Então isso aqui não importa pra gente. Em 31/12, ao encerrar seu balanço individual, a Rodoviária SA detectou que todos os estoques de mercadorias adquiridos de A e B foram vendidos a terceiros. Isso aqui é um ponto para a gente observar. Aqui ele trata do lucro não realizado. Só que o lucro não realizado ele só existe quando existe estoque de mercadorias comprado de uma controladora que não foi vendido. Então, nesse caso, nós também não vamos ter nada aqui. A Rodoviária SA detém o controle individual de A. Isso nós já sabíamos desde o começo da questão. Mas está aqui falando agora. A Rodoviária SA possui influência significativa sobre B. Também a gente já sabia só com o enunciado da questão. Mas sem que haja qualquer tipo de controle. Aqui ele ratifica o que nós já vimos antes. Não há qualquer tipo de agem envolvido nas operações. A participação dos não controladores no patrimônio de A é de 45%. Vamos ver, vamos guardar esse número aqui, certo? Vamos voltar agora lá para a consolidação. Bom, o primeiro passo da consolidação que nós vimos na aula é o quê? Somar os itens iguais. Como ele está pedindo um ativo, vamos focar só no ativo. Nós temos o ativo de 2, 4, 4, 5, 3, 5, 6. E da empresa B, um ativo de 2, 1, 8, 4, 840. Vamos somar isso aqui. Com isso, nós temos um resultado de 4.630.196. Felipe, essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Por quê? Porque o segundo passo é o quê? É excluir as participações da controladora na controlada. Aqui nós já identificamos que no ativo não circulante existe participação da controladora na controlada. Essa participação é no valor de 555.852. E nós também identificamos, nessas outras informações, que nós temos uma transação entre controlador e controlada, no valor de R$ 80 mil, onde a empresa A efetuou venda para a controladora. Então, esse valor também tem que ser retirado. Então, aqui a gente encontra um ativo consolidado de 3.994.344. Acabamos a primeira parte. E o patrimônio líquido, Felipe? Como é que a gente vai fazer o patrimônio líquido aqui da consolidada? O patrimônio líquido da consolidação vai ser o PL da controladora mais a participação dos não controladores. E onde é que está essa participação dos não controladores? A participação dos não controladores no patrimônio líquido de A corresponde a 45% de participação. Ou seja, o patrimônio líquido de A é 1.010.640.
45% desse patrimônio líquido não é da controladora, é dos não controladores. Então, eu tenho que retirar esse valor e somar no valor da rodoviária SA. Então, a participação dos não controladores no patrimônio líquido de A é de 454.788. E eu tenho que somar esse valor ao PL da controladora. Então, fazendo essa soma, eu tenho um PL consolidado de R$ 1.681.100. Bom, nós já temos aqui o ativo total consolidado, certo? De R$ 3.994.344 e o PL consolidado de R$ 1.681.100. Vamos ver lá no site do CFC Academy se esse é o gabarito correto para essa questão. Vamos lá, vamos mudar aqui a tela. Temos aqui a questão, certo? E vamos aqui para as respostas. Bom, a letra A já tem o que a gente encontrou, os dois valores. Bora ver se é essa a resposta. Marco aqui letra A, clico em responder e ele me dá como resposta correta.